Olá, contabilidade gerencial é a nossa aula de hoje. Hoje vamos abordar a segunda aula. Para essa segunda aula eu separei um tema muito relevante, que é um dos tipos de custeio e mensuração dos custos, que é a diferença entre custo padrão e custo real. Para isso eu separei três tópicos. Basicamente, o entendimento do que é custo real, do que é custo padrão, o comportamento das suas variações e os tipos de custo padrão que existem. Vamos lá? Primeiramente, é importante nós entendermos o que é um custo padrão, o que é um custo real, né? O custo real, na verdade, é aquele custo efetivo do processo de produção, é aquele que aconteceu, é aquele, se nós fôssemos considerar aqui o conceito de orçamento, é aquilo que efetivamente se realizou. Considerando as variações da produção, considerando as deficiências ao longo do processo de produção. E o custo padrão? O custo padrão, na verdade, é a meta, é aquilo que é estabelecido dentro do próprio orçamento, no planejamento estratégico do processo de produção, o que seria o ideal, vamos colocar dessa forma. Esse custo, então, ele está considerando como meta associado, ele está sempre associado ao planejamento maior da empresa, o planejamento estratégico da empresa. Uma vez eu garantindo esse custo padrão, ele consequentemente vai me permitir atingir minhas metas, naturalmente gerar riqueza e atender as expectativas aí de todos, principalmente dos investidores de um determinado negócio. Então, o papel do contador da área gerencial aqui ele é extremamente importante. Ele tem a responsabilidade de compilar todos os custos recebidos, quer da área produtiva, quer da área de aquisição, né? Quando a gente está falando de custos diretos, fica mais fácil nós mensurarmos e quantificarmos e valorarmos os custos diretos. Então ele compila essas informações todas e, baseado na posição orçamentária, ele apresenta o comportamento do real versus o padrão. Compreendido? Custo padrão ele tem três tipos de custo padrão. Esse custo a ser perseguido, esse custo ideal. Ele pode ser considerado naturalmente como custo ideal, ou seja, é aquele custo projetado livre de desperdício, livre de deficiência da mão de obra, livre de qualquer tipo de intempérie que venha comprometer naturalmente o processo de produção. Então é o custo que na linguagem orçamentária chama-se orçamento base zero construído com o intuito de garantir a plena e máxima produção. Ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado, sim, como meta, mas existe uma outra forma de apurarmos o custo padrão, que é o estimado. Esse é fruto de posições históricas consideradas, passadas, mas livre, sem qualquer preocupação de problemas que possam ocorrer no futuro. Então, se a economia daquela região, do país, vive um processo difícil, historicamente isso não aconteceu, o custo, na verdade, estimado, ele pode estar mascarando essa percepção. Se eu me baseio em posições históricas para fazer uma projeção para o futuro, essa projeção histórica, muitas das vezes, ela não leva em consideração o que de fato eu já sei de forma antecipada do presente e futuro. Então, da mesma forma, é utilizado, é praticado, mas ainda assim não é a melhor forma de nós estarmos calculando o custo padrão. E existe a última opção, que é o custo corrente. O custo corrente, esse sim,
é o que, na verdade, é uma mistura do ideal versus o estimado, que ele considera as deficiências do processo de produção. Ele é mais real. A responsabilidade aí do contador gerencial é entender na plenitude o funcionamento do processo de produção, uma vez entendido, traduzido de forma gerencial as projeções considerando o custo corrente. Legal? E como é que esse custo ele é produzido, né? O número final ele é produzido. O número final desse custo corrente ele é produzido baseado nas informações de custeio, baseado na mão de obra direta, baseado nos insumos do processo de produção e baseado nos custos indiretos de fabricação. Se nós formos entender da onde que vem, aqui resgatando e lembrando um pouco a contabilidade de custos, da onde que vem a estruturação dos insumos, dos materiais diretamente associados ao processo de produção, a gente se remete às informações obtidas da área de compras, a gente se remete às informações obtidas da própria controladoria, onde ali eu tenho, através da aquisição daquele insumo, daquele produto, né, a quantidade e o preço claramente estabelecidos, e isso serve de base. É só identificar quanto que do meu produto unitário eu me utilizo desse material direto, e é fácil eu calcular a composição final do meu custo se fosse só material direto. Mas na verdade não é só material, existe também a mão de obra, né? Aquela que está diretamente associada ao processo de produção. A mão de obra, de onde que eu obtenho a informação? Mais uma vez eu obtenho da produção, do chão de fábrica, né? Da área produtiva, com seus controles, monitorando o tempo de produção, de produtividade de cada funcionário, cada homem-hora, né? Como a literatura coloca, e aí eu identifico o salário dele, associo esse salário os encargos, associo férias e todo aquele cálculo que a CLT estabelece. Eu vou ter ali um montante mais os encargos patronais, eu vou ter ali um montante do quão eu gasto com aquele funcionário. Se eu dividir esse montante pela quantidade efetivamente de horas produzidas, eu vou identificar de uma forma clara, real, corrente, a hora efetiva produtiva dele. E os custos indiretos, o terceiro elemento, são os custos indiretos de fabricação. Da onde que eu obtenho esses custos diretos? Eu obtenho da área de compras, mais uma vez, do departamento ali que está comprando aquele insumo que indiretamente é consumido no meu processo de produção, da própria área de planejamento, né? A área orçamentária, ela, mais uma vez, se a contabilidade não fizer parte da área orçamentária, se forem departamentos segregados, a contabilidade ela busca, então, na área orçamentária as informações dos custos indiretos de fabricação. Aplica-se o rateio, considerando a produção estimada, considerando a produção realizada, a produção vendida, e aí eu tenho os três elementos que me servem de base para calcular o meu custo padrão corrente ideal. Aí você vai me perguntar, mas pode acontecer variações, né? Podem ter variações aí no que diz respeito ao comportamento, tanto de preço quanto de quantidade desse custo, né? Eu estimei ele de uma forma, ele se realizou de outra, tendo em vista uma oscilação do preço da matéria-prima, do preço da mão de obra, do preço dos indiretos. E eu posso ter também uma melhora no meu processo de produção que me gera, consequentemente, uma otimização dos meus insumos produtivos. E isso vai me proporcionar um cálculo diferenciado entre o que efetivamente eu idealizei versus o que efetivamente eu consumi, gastei daquele produto, daquele insumo, daquele custo indireto de fabricação. Então a gente tem aqui dois cenários para analisar as variações. A gente tem o cenário da variação da quantidade e o cenário da variação de preço.
a quantidade ela pode estar diferente daquela orçada, e o preço ele pode estar da mesma forma diferente daquele que foi orçado. E aí, tanto a quantidade quanto o preço, a gente diz que está diferente, pode ser para mais, pode ser para menos, concorda? Pois é, quando eu estabeleço um determinado preço, projeto um determinado preço e verifico no final, de forma real, que eu gastei mais, então a variação foi desfavorável. E quando ao contrário, quando eu estimo um preço, projeto um preço, e efetivamente a composição final, o resultado final é menor, foi favorável, eu considero então que a quantidade ou o preço ele pode ser favorável ou desfavorável. Legal? Então vamos entender a variação do preço real versus orçado e a variação da quantidade real versus orçada. Acho que já está claro para você que eu posso ter duas opções, ou uma posição variável de preço ou uma posição variável de quantidade. Essa posição variável de preço ela pode ser favorável ou não. Da mesma forma, a quantidade ela pode ser favorável ou não. Legal? Mas pode acontecer também de uma mistura. Eu projetei um determinado preço e comprei a um preço mais baixo, projetei uma determinada quantidade e gastei mais do que a quantidade. Aí eu tenho uma posição desfavorável de quantidade contra favorável de preço. Como é que isso funciona? Como é que a gente calcula? Como é que a gente projeta essas informações para tomada de decisão? Vamos estar entendendo. Eu coloquei aqui um exemplo, um primeiro exemplo bem simples, para a gente entender primeiro o comportamento da variação. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um custo padrão e um custo real. Meu custo padrão aqui é mão de obra, né? O MD aqui é material direto, desculpa. O material direto eu tenho R$200 e a mão de obra direta, a MOD, né? Mão de obra direta, eu tenho R$310. Somando aqui, fazendo um cálculo grosseiro, sem aplicar o conceito, o cálculo da variação, só para a gente entender o raciocínio, eu tenho aqui um gasto total, um custo total de produção de 510. Vamos guardar essa informação. Só que lá na frente, quando eu verifiquei as minhas notas fiscais, o controle do processo de produção, efetivamente considerando aquele desperdício pontual, que aí, no caso, eu absorvo ao processo de produção, eu não absorvo, mas se aquele desperdício for rotineiro, eu absorvo ao meu processo de produção, eu cheguei aqui a uns números do real. Então, eu tenho um custo real de material direto de 230, observa que maior do que o padrão, e a mão de obra direta também maior. Aqui no caso, os dois estão maiores, né? Soma-se 230 com 370, eu tenho 600. Eu tenho então uma diferença geral de 600 menos 510. Eu tenho uma variação geral de R$90. Essa variação ela se deu aonde? Essa variação ela se deu tanto na mão de obra quanto no material direto. Botei aqui do lado para a gente fazer a leitura. Então foi uma variação totalmente desfavorável, tanto para um lado quanto para o outro. Eu desenhei, considerei na minha projeção, nas minhas metas orçamentárias, nos meus mapas estratégicos um valor, na verdade eu estou gastando mais. Ou eu revejo o meu processo de produção, ou eu diminuo o meu custo de mão de obra, talvez contratando uma mão de obra, não vou dizer menos qualificada, mas menos experiente, com custo mais baixo, eu negocio com o meu fornecedor para adquirir um insumo mais barato, sem comprometer a qualidade. A contabilidade gerencial ela serve para isso. É para você, através dos números, interpretar os resultados e tomar a melhor decisão conforme a estratégia do negócio. Não é o contador gerencial que toma as decisões, mas ele é peça fundamental para servir de subsídio à alta administração tomar as decisões devidas. Legal? Então, a gente já percebeu que existem variações,
A gente entendeu que a variação de preço é quando um está diferente do outro. E a variação de quantidade? Da mesma forma, a gente já falou, quando a quantidade padrão ela for maior do que a quantidade real, eu tenho uma posição positiva com relação à quantidade. Quando a posição real ela é maior do que a padrão, eu tenho uma posição negativa com relação ao comportamento da quantidade. Observe então que eu posso ter orçado o mesmo preço, mas estabelecido uma determinada quantidade, e quando do processo de produção necessitei de um insumo a mais, ou por deficiência de perda do processo, ou por erro do processo de produção, eu consumi a mais. Se eu consumo a mais, eu tenho uma posição desfavorável. E a terceira variação é a variação mista, né, compilada, tanto de preço quanto de quantidade. E aí vai uma formulinha que eu estou colocando aqui para a gente discutir, é um plano cartesiano, né? Dentro dos quadrantes, a associação sempre de uma variação baseada no preço padrão ou na quantidade padrão, no que é o ideal, né? Que é aquele estabelecido como meta, né? Lembre-se aqui que a gente está buscando a perfeição, entre aspas, né? Então eu preciso ter uma base, que essa base é o padrão, comparando essa base com o real. A variação de quantidade, como é que a gente calcula? É a diferença de quantidade em quantidade multiplicado pelo preço padrão. Diferença de quantidade multiplicado pelo preço padrão. Eu vou identificar o delta de variação de quantidade. E a variação de preço? É a diferença de preço, real versus padrão, multiplicado pela quantidade padrão, para eu identificar o delta do preço. Sempre. E a mista é o delta de quantidade multiplicado pelo delta de preço. Aí eu vou ter a combinação efetivamente do meu resultado final. Legal? Vamos aqui, eu estou colocando aqui na tela um exemplo, é sempre bom a gente exemplificar o que a gente está dizendo. Exemplo, mais uma vez, vamos subir aqui o sarrafo, né? Aquele exemplozinho de compreensão. Vamos agora elevar o sarrafo para a gente verificar o comportamento aí aplicando o que a gente viu até aqui. A empresa, vou ler aqui, a empresa em determinado mês consome 2 quilos por unidade de matéria-prima. Então, matéria-prima, separei aqui, insumo da produção, a um custo de R$ 40 o quilo. Custo padrão de consumo da mão de obra é 1 hora de trabalho aí, a unidade, a um custo de R$ 8 a hora. Esse profissional ele tem trabalha 1 hora, R$ 8 para produzir esse determinado produto, esse determinado item aí da cadeia de produção. No entanto, ele constata informações diferentes, tanto do consumo, 1,5 kg do consumo, quanto da mão de obra, um custo de R$ 40 e a hora, apesar de ser da mão de obra 1 hora, mas ele gasta um pouquinho mais. É um funcionário um pouquinho mais caro, talvez aí recebeu um bônus, alguma coisa, teve uma variação de 50 centavos. Como é que a gente calcula o comportamento de uma forma direta, clara, sem qualquer tipo de interpretação duvidosa? Tabela. A proposta de quando a gente mexe com lógica, com números, é tabelar as informações. Então, nada melhor do que aqui uma boa e velha tabela, Excel, Access, seja lá qual for. Muitas das vezes, as grandes empresas trabalham com sistemas integrados, que isso já vem de uma forma, os relatórios gerenciais já vêm traduzidos do banco de dados de uma forma muito clara, mas no formato de tabela. Então, partindo desse pressuposto que é importante visualmente para facilitar o entendimento, a gente tabelar a informação, vamos botar a nossa necessidade de percepção, que é o custo padrão versus o custo real, considerando tanto a matéria-prima quanto a mão de obra. E aqui, do lado da matéria-prima e da mão de obra, a gente vai botar como se fosse uma nota fiscal. Vamos considerar como se fosse uma informação de uma nota fiscal, onde eu tenho na mão de obra quantidade e valor e onde eu tenho na matéria-prima quantidade e valor. Lembrando da contabilidade de custos,
é importante a gente resgatar a informação de que facilita a percepção do resultado quando a gente traz a quantidade adquirida, produzida, vendida a um valor unitário. O cálculo ele fica mais simples e facilita e permite uma melhor facilidade de compreensão quando eu traduzo a tonelada que eu estou produzindo numa unidade de tonelada, numa unidade de quilo. Isso cria um facilitador. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui as informações estão muito diretas, muito simples, mas essa observação é importante se nós tivermos aí um volume maior de dados. Aqui o resultado final eu tenho na tela, né? A matéria-prima ela teve aqui uma variação de quantidade e não de valor unitário. O valor unitário se manteve e a variação de quantidade foi 0,5 a mais. Ao contrário da mão de obra, a variação de quantidade foi zero, mas teve aqui uma oscilação no que diz respeito ao valor da mão de obra. Conclusão, a variação em quantidade ela foi uma variação favorável, né? Tendo em vista aí que eu estimei um determinado padrão, mas eu gastei efetivamente menos. Então, ponto aí para essa empresa. No segundo exemplo que eu trago aqui para vocês, para a gente evoluir um pouco mais, vamos ler, estou compartilhando aqui na tela os dados do exercício, para depois a gente, no formato de tabela, evoluirmos de uma forma mais ponderada. Eu tenho aqui dados do custo padrão de um determinado produto, XPTO, onde eu já apresento o direto, o unitário, a mão de obra unitária, o custos indiretos unitário. A produção aqui no caso ela foi de 4.000 unidades e 80%, ou seja, 3.200 foram comercializados. 80% dessa produção foi comercializado. Observe então que eu retirei do meu estoque insumos, mão de obra e indiretos para produzir 4.000 e eu produzi 4.000, só que eu não tive capacidade operacional lá na área comercial de vender os 4.000. Então só vendi 3.200. Já pode então partir do pressuposto que a diferença de 3.200 para 4.000 está onde? Tempo no estoque, né? Está parada lá no estoque para ser retirada e ser vendida. Concorda comigo? Quando eu for apurar o custo do produto vendido, lá apurar o meu resultado, né, DRE, eu só posso considerar os 3.200 e não os 4.000 unidades produzidas. Mas vamos seguir aqui. Não existe estoque inicial do processo de produção, né, de elaboração, então isso é legal, porque senão eu teria que incorporar esse estoque inicial à minha produção para quando for realizar o resultado, considerar esse saldo inicial, mas não é o caso aqui. E os custos reais apurados no final do período. Lá em cima, então, eu tenho o custo padrão, aqui embaixo eu tenho o custo real. Poxa, o custo, você vai me dizer, o custo padrão está por unidade, o custo real aqui é a soma das notas fiscais. Isso mesmo, né? Cabe a gente fazer aquela divisão, então, do total de material consumido dividido, melhor dizendo, pelo total de unidades produzidas para a gente ter efetivamente o resultado comparativo com o custo padrão. Aí aqui nessa lâmina eu pergunto no primeiro momento qual a variação do material direto. Então, formatozinho básico de tabela, se ele quer saber só do material direto, eu boto a quantidade do material direto, a quantidade unitária do material direto, um menos o outro, eu vou ter o resultado, uma variação de material direto aqui, o custo real maior do que o padrão. Na parte de baixo eu tenho o mesmo pedido, a mesma solicitação, só que agora para mão de obra direta. A mão de obra direta foi o contrário, a mão de obra direta eu tive uma variação positiva, onde o meu resultado padrão ele foi maior do que o efetivamente real. Deixa eu abrir um parênteses aqui, antes da gente
perguntar do custos indiretos de fabricação, que vai ser a nossa próxima lâmina, né? Você pode me perguntar, Douglas, isso é bom ou ruim? A variação, quando eu gasto menos do que efetivamente eu me propus a gastar, isso é bom, né? Eu vou te responder que financeiramente não é bom. O erro pode... Lógico que o erro para mais, ele é pior, ele é mais danoso, porque você está tirando recurso de algum outro departamento, de alguma outra área, de algum outro produto para alocar naquilo que você projetou e gastou efetivamente a mais, compreende? Mas a recíproca também é verdadeira. Se me sobra recurso aqui, se a minha variação ela for favorável, né, para efeito de custo padrão versus custo real, significa dizer o seguinte, que eu calculei errado da mesma forma. Eu deixei de aproveitar um investimento no outro departamento, numa outra área, num outro produto, em detrimento desse, e agora está me sobrando um recurso. O ideal, então, é aquele orçamento casado, né? Lógico que isso, muitas das vezes, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas é muito difícil de você obter um 0 a 0, mas a proposta da contabilidade gerencial é justamente você perseguir esse resultado. Legal? Aqui, então, como variação dos custos indiretos, o raciocínio é mesmo, eu tenho uma variação desfavorável, né? Se eu for aplicar o conceito, uma vez que o custo padrão é 500 e o real 510, então é fácil a gente ler essa informação. E na última tabela aqui, eu fiz uma consolidação. Observe que eu peguei, literalmente, Ctrl+C, Ctrl+V das 3 tabelas, aqui para facilitar a leitura, eu tratei tanto a matéria-prima quanto a mão de obra, quanto o custo de de fabricação, somei as variações para mais e para menos, e cheguei aqui a uma variação positiva de R$5.000 dentro dessa situação. No caso, então, a gente calcula e conclui que essa empresa, essa segunda empresa, ela sobraram efetivamente R$5.000, mas como eu disse, isso também não é bom financeiramente. Legal? O conceito, então, só recapitulando, o conceito do nosso bate-papo de hoje, custo padrão, custo real, é onde eu apresentei para vocês os tipos de custo, o comportamento das variações de custo e como se calcula, sempre tabelinha, trazendo ao valor unitário esse tipo de custo. Legal? Deixa de assistir a nossa próxima aula. Um abraço, tudo de bom, hein? Tchau!